É um prazer muito grande estar de volta a essa igreja, que é uma igreja que a gente ama demais. O convite do pastor Marcelo foi um convite muito bacana. Nós temos tido um tempo muito especial lá em Atibaia. Tem sido um tempo de muito aprendizado em muitas áreas, e dentre outras coisas na área de família também. Só para que todo mundo conheça que está no segundo culto, por favor, meu amor, fique em pé. Minha esposa Paula está comigo. Esta linda senhora. Então é um prazer para a gente estar aqui para falar de algo tão especial para a vida da igreja, para a vida de cada um como indivíduos. Muita coisa tem mudado na nossa vida nos últimos meses. Os sotaques têm mudado, os nossos hábitos têm mudado, mas de fato é só um empréstimo a São Paulo. Com a graça de Deus, já já a gente está de volta e vai ser muito bom. Mas vamos falar sobre os deveres do marido e da esposa. E eu queria convidar você a prestar bastante atenção naquilo que a Escritura diz, que você penere bastante. Se eu disser qualquer coisa que não está embasada na palavra, que você rejeite de coração, mas que se está fundamentada na palavra, que nós possamos ouvir como fala do Senhor para as nossas vidas. Primeiramente, eu sei que tem se falado muito sobre isso, eu não queria assustar os irmãos, mas temos ouvido muito falar do dólar nesses dias. Demais. E infelizmente não por boas razões. Porque digamos que o dólar resolveu fazer alguns passeios celestiais nas nuvens do nosso país, com a cotação lá em cima. E o fato é que há muito dólar fora dos Estados Unidos. Eu não vou entrar nas questões econômicas, porque eu não entendo muito bem delas. O que eu sei é que a conta está ficando cada vez mais cara. O dólar está muito alto. E o dólar circula em muitos outros países, apesar de ser a moeda nacional dos Estados Unidos da América. E o fato de ele circular em muitos outros países torna difícil um certo controle da Casa da Moeda Americana, em especial o controle contra falsificações. Há muito dólar espalhado por muitas nações ao redor do mundo, até mesmo no Brasil. E por causa disso há muitas tentativas de falsificações. De maneira que os especialistas têm recebido a recomendação de não tentar entender cada uma delas, de não tentar aprender as falsificações, porque são muitas. Eles iam ficar loucos, eles não iriam conseguir se especializar em cada uma delas. Mas a eles tem sido recomendado olhar para o dólar original, para a nota como ela é, de maneira que eles se tornem cada dia mais conhecedores dos originais, cada dia mais especialistas no dólar verdadeiro. Porque, como eu já disse, são tantas falsificações que seria difícil para eles conhecerem cada uma delas. E o que é que isso tem a ver com a gente? Muitas falsificações têm sido levantadas no que diz respeito à família. Muitos modelos diferentes de família, muitas formas diferentes têm sido impostas, digamos assim, pela nossa sociedade. Muitos têm querido que até a igreja aceite os diferentes formatos e configurações de família, mudando papéis, invertendo funções, fazendo alterações que muitas vezes são aparentemente sorrateiras, mas que têm consequências terríveis. E por causa disso, lares têm sido devastados, famílias arruinadas, casas despedaçadas pela marreta do inimigo, que tem trazido as mais diferentes falsificações para aquele que é o plano original do Senhor para a família. E são tantas, assim como com o dólar, que tem se tornado cada dia mais difícil entender, conhecer, compreender o que é uma verdadeira família à luz da palavra de Deus. E em especial no que diz respeito aos deveres do marido e da esposa. E por isso é necessário que cada vez a gente estude mais e mais o modelo original estabelecido pelo Senhor na sua palavra. É preciso conhecê-la mais e mais, para que a gente reconheça essas falsificações, por mais discretas e por mais simples que elas pareçam. Muitos aspectos da família têm sido atacados, mas em especial os deveres, os papéis do marido e da mulher têm sido muito atacados pela sabedoria do mundo. E assim eu preciso reiterar, lares têm sido despedaçados pela marreta do inimigo, esmigalhados pela força devastadora desse pecado que tanto nos assedia e que muitas vezes tem vencido em lares cristãos, infelizmente. Precisamos voltar os nossos olhos para o modelo original. E por isso eu queria convidá-lo a olhar para o início de tudo. Não é o texto que nós vamos expor, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 16. Queria que você olhasse comigo para ele. Não é o texto que nós vamos expor, mas é um texto que embasa toda a teologia bíblica da família.
e inevitavelmente o texto que nós vamos expor na carta de Paulo aos Efésios. Gênesis 1, a partir do 26, o texto diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Preste bastante atenção, principalmente o 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, macho e fêmea, os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Como eu disse, não é o nosso foco expor esse texto agora, mas em especial no versículo 27, a Escritura já nos ensina de cara que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E a despeito do que muitos têm ensinado por aí, ou até acreditado, homem e mulher igualmente foram feitos imagem e semelhança do Senhor. Não há diferença entre eles quanto a isso, quanto à essência. Ambos foram feitos imagem e semelhança do próprio Deus. Há diferenças em funções. E esse será o nosso foco hoje. Nos deveres, nas funções do marido e da esposa, do homem e da mulher. Deus apresenta desde o princípio da Escritura até o fim a unidade na diversidade, por meio da qual o próprio Deus é glorificado no lar. Mas a gente sabe como essa história continua. E infelizmente esse modelo original estabelecido pelo Senhor foi deturpado. Ambos, homem e mulher, pecaram. Se desviaram do plano original estabelecido pelo Senhor. Caíram, ouvindo a serpente, a falsificadora. Mas pela graça de Deus, Ele mesmo proveu, Ele mesmo foi o provedor da solução. Em Gênesis 3,15, Ele fala que viria no futuro o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, derrotando-a de uma vez por todas, trazendo solução, salvação para aquela família pela fé. Mas essa salvação não foi prometida apenas àquela primeira família. Depois dela, muitas outras se levantaram, o pecado dominou o mundo, veio o dilúvio, e Deus, vez após vez, por sua graça, foi buscando as famílias, até que em Gênesis 12:3, quando se dirige a Abraão, o Senhor diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquele que viria a ser o descendente da mulher é identificado também como descendente de Abraão, alguém que viria da linhagem do próprio patriarca, em quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. E nós sabemos que esse descendente já veio, e o nome dele é Jesus, amém? Amém. Em quem todas as famílias, a minha e a sua, podem ser abençoadas, apenas pela fé. Ele veio, foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, nasceu de uma virgem, humilhou-se, morreu numa cruz, para que, como diz João 3,16, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é lindo demais. E a partir dele, então, por meio da fé, toda a família, eu reitero, a minha e a sua, toda a família pode ser abençoada, se desfrutar da nova vida que ele oferece. E assim então chegamos à carta de Paulo aos Efésios. Peço que você abra comigo lá, onde se encontra o texto que nós vamos expor. E essa carta, digamos que tem como mensagem central o fato de que em Cristo nós somos privilegiados, nós temos uma nova posição de abençoados nas regiões celestes para viver de modo digno da vocação a que fomos chamados. A primeira parte da carta, que vai até o capítulo 3, fala que nós somos privilegiados por ter essa nova posição. Nós somos abençoados pelo Senhor, redimidos, escolhidos, predestinados. Efésios 2,19 fala que nós somos feitos família de Deus, família do Senhor, nós que não éramos sequer povo. E então na segunda metade da carta, a partir do capítulo 4, ele fala já no versículo 1, que nós precisamos viver de modo digno dessa nova posição, desse novo lugar ao qual pertencemos, da vocação a que fomos chamados. E nessa segunda metade da carta, a partir do versículo 18 do capítulo 5, peço que você possa já acompanhando comigo, ele nos diz para estarmos cheios do Espírito. Nós devemos nos deixar encher pelo Espírito, para estar cheios dele. E então, através
de um tempo verbal, não vem ao caso os detalhes linguísticos, mas do particípio, Paulo então nos mostra como estar cheios do Espírito Santo, fazendo o que? Endo, seria o nosso gerúndio em português, falando entre si com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, até que no versículo 21 ele diz, sujeitando-vos uns aos outros, por temor a Cristo. E a partir do 21, então, ele nos mostra que a vida cristã, essa nova vida privilegiada, é caracterizada por sujeição. Alguém que desfruta dessa plenitude do Espírito exercita essa submissão por temor a Cristo, essa sujeição, como alguém que é controlado por seu Espírito. E então ele mostra mais detalhadamente como essa sujeição deve ser praticada em várias esferas, e em especial na família. E especificamente do 22 ao 33, que nós vamos tratar agora, como ela deve ser exercida nos deveres do marido e da esposa. Vamos ao texto, Efésios 5, 22. O texto diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada uma a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um grande mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. E a partir desse texto, nós podemos ver que marido e mulher cristãos, cheios do Espírito, cumprem cada um o seu papel, como reflexo do amor de Cristo pela igreja. Pode passar, por favor? Marido e mulher cristãos cheios do Espírito cumprem cada um o seu papel, refletindo o amor de Cristo pela igreja. Porque, de fato, a plenitude do Espírito Santo, o enchimento dele, faz toda a diferença num lar genuinamente cristão. É apenas por essa plenitude do Espírito, pelo controle do Espírito, que marido e mulher podem e devem cumprir cada um o seu papel. Paulo então apresenta os deveres de cada um, os papéis de cada um. Em primeiro lugar, ele diz que a mulher cristã, cheia do Espírito, submete-se ao seu marido, como a igreja está submissa a Cristo. Dos versículos 22 ao 24. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Sujeite-se, submeta-se cada um a seu marido, nesse exercício da plenitude do Espírito Santo. E aí nós já temos um problema com a palavra submissão. Se existe uma palavra, pode passar, por favor? Se existe uma palavra na Escritura que é tão deturpada e extremamente mal compreendida, é submissão. E há alguns sentidos interessantes para ela, porque em nossos dias falar sobre submissão é meio que um absurdo, porque ninguém quer voluntariamente se submeter a nada. Ninguém deseja voluntariamente estar numa posição de sujeição, porque cada um prefere viver do modo que lhe agrada, fazer o que lhe dá na telha. A sabedoria do mundo diz, vamos viver tudo o que há para viver, vamos nos permitir. Mas a Escritura nos ensina algo bem diferente. Dá uma olhada no que significa submissão. Ela vem de duas palavrinhas que se juntaram para formar essa palavra, significando debaixo de uma ordem, debaixo de uma organização. Ela tem também um sentido militar. A ideia de soldados alinhados sob uma mesma ordem. A ideia de uma tropa sob o comando de um líder. Mas ela era também usada fora da esfera militar e representava uma atitude voluntária de ceder, cooperar. E como nós vimos, a nova vida em Cristo é caracterizada pela submissão. E nesse caso, Paulo apresenta especificamente que submissão as mulheres devem demonstrar, as esposas devem demonstrar. Mas vale lembrar que isso não significa inferioridade. Nós vimos lá em Gênesis que
macho e fêmea, homem e mulher, foram igualmente feitos à imagem e semelhança do Senhor. Mas as esposas, diz Paulo, precisam ser submissas aos seus maridos. Porque no comando do lar, num lar controlado pelo Espírito, submisso ao Senhor, cheio do Espírito dele, a última palavra, digamos assim, o voto de Minerva, é do marido, é do homem. Por que isso, Vinícius? Por quê? O versículo 23 já explica. Ele já começa dizendo: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Por isso, a despeito do que muita gente pensa, a submissão não é algo cultural. Pode passar, por favor? A submissão não é algo cultural. Paulo não diz, sejam submissas e ponto final. Ele não diz, sejam submissas, permitindo interpretações variadas de que, ele deve ter dito isso influenciado pelo pensamento vigente no primeiro século. Não. Ele explica as razões. Ele dá uma razão, ele não deixa brechas, ele explicita que a razão é o próprio Cristo. Assim como todo cristão precisa estar sujeito a ele, as esposas precisam estar sujeitas aos seus maridos. Assim como a igreja precisa vê-lo como nosso guia, o direcionador, o tomador de decisões, aquele que conhece os melhores caminhos para nós, a mulher precisa entender que o seu esposo é o seu cabeça. Mas o mundo tem proposto modelos, não simplesmente um modelo, modelos muito diferentes disso. Uma vida anárquica, supostamente livre, supostamente tolerante, mas que na verdade é rebelde a todo e qualquer tipo de governo, de ordem. Mas como a própria ciência afirma, tudo que é deixado ao léu tende ao caos. Ministérios, igrejas, organizações, empresas, sem uma liderança, sem um direcionamento, vão ruir. Os grandes impérios da história da humanidade ruíram. Quando seus imperadores morreram e seus filhos brigaram entre si, não havia uma liderança definida. Um lar vai ruir se não houver uma liderança bem definida, bem estabelecida. E o próprio Deus já se encarregou disso. O homem é esse cabeça, é esse líder. Alguém precisa mostrar a direção. Nós poderíamos falar de muito mais figuras, mas não precisa, porque Paulo já nos dá a melhor, que é o próprio Cristo. A sujeição da igreja a Ele. Mas infelizmente, a verdade é que muitas vezes nós, enquanto igreja, temos nos rebelado contra o Senhor e não queremos ser sujeitos ao nosso noivo, ao nosso marido. E geralmente o que acontece quando a gente faz isso é que a gente quebra a cara. Porque não queremos seguir o nosso cabeça. Porque na verdade estar submissos a Cristo é uma proteção para nós. É uma proteção de nossas próprias escolhas ruins. Nós precisamos entender que Ele rege as decisões que governam a nossa vida. Ele sabe o que é melhor para nós, porque é o nosso Salvador. Como diz o final do versículo 23. A mulher precisa entender então que a submissão ao seu marido é uma proteção para ela mesma. É uma segurança para ela. É uma manifestação clara do amor do próprio Deus para ela. Logo, de forma prática, é preciso entender que a mulher não foi feita para ter que lidar com tanta pressão como tem lidado. A mulher não foi feita para aguentar tanta coisa que infelizmente tem sido obrigada a vivenciar. Ela não foi feita para aguentar o peso do lar. Porque ela é o sexo, ela é o vaso mais frágil. Não, para tudo. Eu já estava achando machista, agora então a mulher é o vaso mais frágil? Você não conhece a mulher nordestina? Conheço. Você não conhece minha mãe? Você não conhece minha avó, minha irmã? Conheço. Dá uma olhada no que diz a palavra de Deus. A sabedoria do mundo diz que isso é machismo. Mas olha o que diz a palavra em 1 Pedro 3,7. Já está projetado, por favor? Olha o que o texto diz. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como vaso o quê? Saiu frágil essa afirmação. Como vaso mais frágil. Não é machismo, é palavra de Deus. Porque Deus fez a mulher assim. Ele não a fez para aguentar tudo que tem que aguentar. Ele não fez a mulher para esse peso todo. Esse texto está tratando dos maridos. E calma que sua hora e a minha hora vai chegar. Chegaremos lá.
mais adiante. Mas por hora o que eu quero destacar é que essa questão do vaso mais frágil não é algo cultural, irmãos. Não é algo machista, é algo da palavra de Deus. Como nós vimos lá no princípio, quando Deus os fez homem e mulher, cada um com o seu papel. Mas nós também sabemos, e é importante destacar, que muitas mulheres têm sido fibra em nossos dias, têm demonstrado força, e graças a Deus por isso, senão já teriam desfalecido diante de tão indevido trato que recebem dos seus esposos e até dos seus filhos, irmãos e pais. Graças a Deus por essa força das mulheres. Mas eu reitero, Deus não a criou para suportar isso tudo só. Esse não é o propósito do Senhor. E é por isso que nós vemos tantas desabarem emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Mulheres, entendam que estar submissas a seus maridos é uma proteção para vocês. Além disso, é o cumprimento exato da nova vida que vocês têm em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo completa no versículo 24: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. E olha o destaque para em tudo. Não estejam sujeitas naquilo que vocês querem, naquilo em que vocês concordam, mas é em tudo. Não é nisso ou naquilo. Se seu marido diz que aquele emprego não é bom para você, entenda que isso é proteção de Deus para a sua vida. Se seu marido diz que aquela roupa não é boa para você, entenda que isso é proteção de Deus para a sua vida. Cultura machista? Acho que não. Tenho certeza que não. E sim um lar, e especificamente uma mulher controlada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito de Cristo Jesus. Porque a mulher cristã, cheia do Espírito, submete-se ao seu marido, como a igreja está submissa a Cristo. E assim ela contribui para que o seu lar reflita o relacionamento, espelhe o relacionamento entre Cristo e a igreja, entre a igreja e Cristo. Mas e se o marido não for cristão? 1 Pedro 3, 1 e 2 também está projetado, vamos dar uma olhada. 1 Pedro 3, 1 e 2, meu marido não é crente, o que é que eu faço? Eu tenho que ser submissa mesmo assim? Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. De todo modo, a esposa precisa ser submissa a seu marido, porque isso sim é um testemunho da plenitude do Espírito em sua vida. E você talvez pergunte, rapidamente, não é o foco do texto, mas talvez você pergunte: eu sou solteira, sou uma mulher solteira ou sou uma mulher viúva? Todo cristão, o contexto nos mostra isso, deve exercer essa submissão de alguma forma. Se você precisa consultar um pouco sobre isso, eu recomendo 1 Timóteo capítulo 5. Paulo fala sobre como as viúvas devem agir, chegando ao ponto de dizer que aquelas mais jovens, se necessitam que se casem novamente, como diz um pastor amigo nosso, é melhor viver abraçado do que abrasado. Foi engraçado, irmãos. Por favor. É melhor viver abraçado do que abrasado. Viúvas mais jovens podem se casar novamente no Senhor. E eu que sou solteira, que sou namorada, que sou noiva, isso serve para você também. Você está sob o governo dos seus pais, não é o foco do texto agora, ele vai falar isso depois. Mas você também exercita essa submissão. E principalmente se você já está num relacionamento, você precisa aprender esse princípio agora. Se desde já, com os devidos limites do namoro e do noivado, óbvio, se você não exercita a submissão com quem você pretende se casar, dificilmente você vai querer fazer isso depois que se casar. Mas agora chegou a nossa hora, e os homens? Maridos, agora a coisa aperta e muito. O tempo que resta de mensagem é pouco para falar para nós. Qual o papel do marido? Quais os deveres do marido? Já vimos, ele é o chefe do lar, ele é o cabeça, certo? Ok? Paulo nos diz que o marido cristão, cheio do Espírito, ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Do 25 ao 30. 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Quem pensa que tudo isso que o texto falou até agora é pesado para as mulheres, não prestou atenção. Dá uma olhada no que ele fala para os maridos. Dá uma olhada na quantidade de versículos. Quantos versículos são destinados às esposas, por favor? Quem é bom de matemática? 3. E para os homens? E olha o tamanho dos versículos.
Olha quantas palavras são destinadas às mulheres. E olha quantas são para os homens. Alguém pode até pensar, a mulher deve se submeter e o homem só precisa amar. É fácil, né? Irmãos, não é fácil. Até porque, como nós já vimos, isso é também uma expressão de submissão a Cristo. Quando o homem ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele está demonstrando a sua submissão, o controle do Espírito Santo na vida dele. Ele está cumprindo a sua função no lar. Quando cumpre a função de amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, ele próprio está se submetendo a algo estabelecido pelo Senhor. Amar as suas esposas é também uma forma de submissão. Isso vai de encontro a tudo que muito troglodita pensa por aí. Amar a esposa é também submissão. E o meu objetivo, e eu acredito que o de Paulo também, não é dizer que é mais difícil cumprir o papel do homem ou mais difícil cumprir o papel da mulher. Não, não é isso. Mas é dizer que o papel do homem tem sido muito mal compreendido, muito negligenciado. E agora sim nós podemos dizer, por puro machismo, por causa de uma cultura machista, que acredita que o homem deve mandar e ponto final. Eu mando, eu resolvo. Mas não é isso o que as Escrituras apresentam. O amor do marido não é qualquer amor. Não é aquele amor como diz a canção. A vida tem sons que para a gente ouvir. Precisa entender que o amor de verdade é feito canção, qualquer coisa assim, que tem seu começo, seu meio e seu fim. Isso não é amor. É o amor agape, o amor de 1 Coríntios 13, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e que jamais acaba. É esse amor. E Paulo apresenta as características dele. Versículo 25. Esse amor exige abnegação. Olha o que diz o versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Aqueles que pensam que ser o chefe, o cabeça do lar, significa fazer tudo o que quer, na hora que quer, como quer, não entendeu nada, precisa de uma aula de leitura. Me perdoem o sarcasmo. Porque ele não leu o texto. Porque não é isso que Cristo faz. E novamente eu podia usar qualquer figura, mas não precisa de outra ilustração. Paulo usa a melhor de todas, o amor de Cristo por mim e por você. O amor de Cristo pela igreja. E a pergunta que nós homens precisamos fazer é: como Cristo amou a igreja e como Ele ama a igreja? Ele se entregou por ela. Ele morreu por ela, Ele abriu mão de tudo por ela. Ele abriu mão de sua glória junto ao Pai, Ele se esvaziou. Ele passou por humilhação desde o seu nascimento, tendo que ser alimentado por uma reles mortal, imunda e pecadora. Ele experimentou habitar no meio de um povo pecador, impuro de lábios. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Sofrendo qualquer humilhação, do pior tipo que eu e você jamais conseguiremos compreender. E tudo isso pela igreja. Tudo isso por sua noiva linda, que Ele tanto ama. Que abnegação nós, maridos, temos realizado por nossas esposas? Do que nós temos aberto mão por elas? Se é que temos aberto mão de algo? Ou será que elas têm aberto muito mais mão do que nós? Em segundo lugar, esse amor exige esforço para fazer da esposa a melhor pessoa que ela pode ser, como Cristo fez pela igreja. Esse amor exige esforço para fazer da esposa a melhor pessoa que ela pode ser, como Cristo fez pela igreja. Olha o versículo 26. Para santificá-la. Cristo foi e é o responsável pela santificação e pela espiritualidade de sua noiva. Ele quem cuida da espiritualidade dela, para que ela esteja cheia do Espírito e cumpra o seu papel na submissão a Ele. Homens, não fiquem com raiva de mim, mas o quanto nós temos cuidado da espiritualidade de nossas mulheres. Temos sido os líderes espirituais do lar? Ou nós somos apenas aqueles, lagartixa, que ouve a esposa pedindo e chamando para orar? Nós temos que ser os primeiros a buscar a santificação de nossas esposas. Precisamos estar ocupados com sua caminhada espiritual. Essa responsabilidade não é
delas, por mais forte que seja a mulher brasileira, nordestina, não é delas. É minha, é sua. Não é responsabilidade da minha esposa fazer isso, é minha. Eu preciso tomar a iniciativa. Veja que Cristo a santificou e ainda santifica, purificando-a pelo lavar da água, mediante a palavra, o que nos mostra que não há outro método, outro programa para a santificação além da palavra de Cristo. A palavra de Deus deve ser um instrumento que nós, maridos, usamos com nossas esposas. O quanto temos feito isso? O quanto temos estudado a palavra juntos? Isso não é aquele papo chato de pregador, aquela coisa clichê. Faça seu culto doméstico. Não é isso. Mas é isso. É isso. Mas não é um papo de pregador, você precisa fazer isso. Talvez você tenha um estilo pessoal um pouco mais desorganizado, você não seja muito bom em naturalmente fazer isso. Marque um horário. Marque um horário diário, um horário semanal, mas sente com sua esposa. Se vocês não são um casal muito disciplinado, façam isso. Eu e Paulo temos lido há algum tempo já o livro de Salmos e tem sido muito bacana. E uma vez por semana a gente separa um tempo para algo de maior quantidade, para ler um livro maior. Mas nós temos lido os Salmos sempre antes de dormir, para meditar, e tem sido muito bom. Mas para isso, maridos, nós temos que ser aqueles que conhecem mais a palavra. Nós precisamos estudar mais a palavra. Porque tem muitas mulheres piedosas, mulheres de Deus que têm buscado a Escritura, conhecer a Escritura, mulheres de oração que têm dado surra, pisa em muito homem. E o objetivo aqui não é estimular a competição, mas é reenfatizar a função que Deus nos deu como cabeça do lar. E a razão disso tudo está no versículo 27. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Dá para lembrar da figura de uma noiva, perto do casamento. Uma noiva que está se arrumando. Uma noiva que... Pode passar, por favor? Uma noiva que está se arrumando, se preparando para o casamento. As madrinhas ajudam, a mãe, a sogra, todo mundo fazendo de tudo para que não tenha um rasgão no vestido, uma maçã, uma manchinha sequer, nem de lágrima, para que tudo fique perfeito, para que quando a noiva seja apresentada ao noivo, tudo corra bem. É interessante ver que nesse caso, não é a sogra, não são as madrinhas, não é a mãe da noiva, mas o próprio marido que tem essa responsabilidade. Não há surpresas para o marido no casamento entre Cristo e a igreja. Ele mesmo a adornou, ele mesmo preparou os seus vestidos para apresentá-la a si mesmo, santa, pura, imaculada. Ele mesmo a vestiu. E que amor, irmãos. Porque como noiva a gente estava meio desmaranhada, né? O negócio estava feio. E nós, maridos, temos feito isso por nossas mulheres? É com esse amor que devemos amá-las. Olha o versículo 28. Da mesma forma, não tem como escapar. É exatamente assim, não tem outra. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Ninguém jamais odiou o próprio corpo. Aí sempre tem aquele crente chato que escuta a mensagem e faz: eu não gosto do meu. Mas veja bem, o que Paulo está dizendo é que naturalmente falando, todos nós protegemos o nosso próprio corpo. Quando isso não acontece, há algum distúrbio. Especialistas falam que, por exemplo, para se chegar ao ponto do suicídio, há um limiar que foi ultrapassado na mente daquela pessoa. Há um sentimento tão podre, tão imundo, tão ultrapassado de autocomiseração, de depressão, que essa pessoa só resta na cabeça dela dar fim à vida. Mas isso não é o normal. O seu próprio corpo quer se proteger, ele quer viver, ele não foi feito para morrer. Não originalmente, apenas após o pecado. A prova é que se você tentar se matar prendendo a sua própria respiração, você não vai conseguir. A menos que você use algum artifício ou terceiros, não vai conseguir, porque o seu corpo se protege, você não vai conseguir. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo, mas cuida dele. Todos temos esse instinto natural de se proteger.
A pergunta é, Paulo diz que as esposas são como o nosso próprio corpo, nossa própria carne. E a pergunta, reitero, nós temos zelado por nossas esposas a tal ponto? Nós temos zelado pela saúde e integridade física delas, emocional, psicológica, espiritual. Temos sido os provedores físicos do lar, mas não apenas isso, mas espiritualmente falando também. Temos protegido nossas mulheres. É isso que Cristo faz pela igreja, versículo 29. Como membros do seu próprio corpo. E aí Paulo então volta lá atrás, em Gênesis 2, 23 e 24. Ele cita o versículo 24. Ele retoma os fundamentos da família. Disse então o homem, esse texto que Paulo cita: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Presta atenção em osso dos meus ossos, carne da minha carne. Olha a força dessa aliança. Homem e mulher como um só. Um só. O homem deixa a autoridade de papai e mamãe. Solteiros ainda estão submissos a isso. Saibam que um dia deixarão de estar para viver isso tudo que a gente está falando. Não fujam da raia. Mas então o homem deixa a autoridade de seus pais e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Não vamos entrar nos detalhes do texto, porque não é o foco agora. Mas Paulo retoma para mostrar a força dessa união, a força desse entranhado afeto entre marido e esposa, osso dos ossos, carne da carne. Mas ele faz questão de mostrar que algo muito mais forte viria. Algo muito mais além é o que ele pretende demonstrar a partir disso. Olha o versículo 32. Este é um mistério profundo. Este é um grande mistério. Em outras versões. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Perceba que ele faz questão de mostrar o quão grande, o quão mega, essa é a palavra que ele usa no texto, o quão mega é esse mistério, o relacionamento entre Cristo e a igreja. Esse é o foco agora. E na verdade, ao olhar para toda a carta de Efésios, é disso que Paulo está tratando, do relacionamento do noivo com a noiva, do cabeça com o corpo. E isso nos faz perceber que Paulo não está nos ensinando a ser familiólatras, adoradores da família acima de tudo e todos, acima da igreja, acima de qualquer outra. Não é isso. Muito pelo contrário, a Escritura está nos ensinando que os nossos casamentos são, ou pelo menos deveriam ser, meros reflexos do relacionamento entre Cristo e a igreja, que é muito maior do que o nosso relacionamento com o nosso cônjuge. É disso que Paulo está falando. Tanto que a continuação no versículo 33 e o modo como ele inicia o versículo nos mostra que, baseados nisso tudo, nós precisamos cumprir nossas funções. O texto diz no 33, portanto, olha a conclusão: cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Portanto, por causa disso que eu acabei de dizer, por causa disso tudo, baseado nisso, por essa razão, cada um de vocês deve cumprir seu papel. Homens e mulheres, precisamos cumprir os nossos deveres no lar. Precisamos cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para nós, para que os nossos casamentos reflitam o amor de Cristo pela igreja. A esposa tem suas funções, o marido também. E um lar controlado pela plenitude, pelo enchimento do Espírito, vai cumprir essas funções e assim vai refletir o amor de Cristo pela igreja. E qual a importância disso? Como foi dito no início, vivemos em tempos difíceis. O reverendo Marcelo citou o texto de Timóteo, um tempo em que as pessoas sentirão coceira nos ouvidos, ajuntando mestres conforme seus próprios desejos, inimigos da família. Vivemos em tempos nos quais o amor de muitos tem se esfriado. Famílias têm sido quebradas, pode passar, por favor. Famílias têm sido quebradas, lares destruídos, e as pessoas não acreditam mais no amor. E principalmente no amor de Cristo. Não dá para acreditar mais do jeito que a coisa está. Humanamente falando, não dá. E cada vez que nós, enquanto casal, vivemos esse amor, que grande ação missionária. Que poderoso evangelismo. Esse é o maior evangelismo que nós podemos realizar. Marido e mulher cumprindo seus deveres, cada um cumprindo o papel que Deus nos deu o privilégio de cumprir na sujeição a Cristo.
como uma só carne, como noiva do nosso noivo, demonstrando o seu amor pela igreja. Irmãos, os nossos casamentos são o maior recado que podemos dar ao mundo. E que raio de recado que nós temos dado. Que recado desgraçado que a igreja do Senhor tem passado, me perdoem a franqueza. Nós temos feito tudo diferente. A igreja tem aceitado de tudo, com essa suposta tolerância, suposta graça. Ah, a graça. Preciso citar o irmão Arraes, que se encontra em Natal, por sinal, quando ele disse que mais a hoje é graça, sem juízo, pregando amor e paz sem compromisso, seguindo tradições de homens, não de Cristo. Que graça é essa que só funciona para um lado e não para o outro? Para lares despedaçados, para não refletir esse amor de Cristo pela igreja, praticando terríveis ações. Maridos, homens, não na minha autoridade, que eu não tenho nenhuma, na palavra de Deus, por favor, amemos nossas esposas, mesmo quando elas não são submissas a nós, mesmo quando elas não cumprem o seu papel. Eu fico imaginando se o nosso noivo se divorciasse de nós, todas as vezes que nós não somos submissos a ele. Eu fico imaginando se ele lavrasse uma carta de divórcio, porque nós adulteramos contra ele. Irmãos, muitas vezes eu tenho feito isso, nós temos feito isso enquanto igreja. Mas ele tem nos amado incondicionalmente. Ele continua nos amando. E ai de nós se ele nos tratasse conforme a nossa submissão. Esposas, a igreja vive sem Cristo? Alguns até dizem que sim. Ele que disse, sem mim nada podeis fazer. Imagina se a igreja pudesse se divorciar do Senhor. Alguns acreditam que sim, eu não quero entrar no debate teológico, mas alguns acreditam que pode. Mas pela graça dele, pode não. E glórias a ele por isso. Porque ai de nós. Porque quantas vezes nós queremos nos divorciar do nosso marido. Mas a despeito disso tudo, nós não podemos. Apenas pela graça dele. Então por que tantas esposas têm abandonado seus maridos? Como se pudessem achar algo melhor. Pode até ser que humanamente você ache que acha algo melhor, mas você está achando desgraça para a tua vida e criando mais uma falsificação ao plano original do Senhor. Nada mais do que isso. Criando mais uma aberração. E eu preciso concluir dizendo que aberrações no lar existem. De fato. Existem para dar e vender. E infelizmente muitos têm querido receber e até comprar. Mas Deus nos convoca a olhar para o plano original da sua palavra, amém? Deus nos convoca para nos tornarmos especialistas dessas cédulas maravilhosas que emanam graça. Precisamos voltar a estudar as notas originais de dólar. Em tempos em que divórcio tem crescido, modelos diferentes de família têm crescido, homem e mulher têm fugido de suas responsabilidades, dentre outras aberrações. Não tem o que fazer, irmãos. Só nos resta olhar para a palavra. Não tem mais o que fazer. Não tem. E como viver tudo isso? Que é difícil, humanamente falando. Apenas e tão somente pela plenitude do Espírito. Não foi à toa que Paulo escreveu esse texto exatamente aqui na carta. Apenas pelo controle do Espírito em nossas vidas, por estar cheio do Espírito, é que isso é possível. Eu preciso dizer a mesma coisa que eu disse antes, no primeiro culto. Você pode pensar, esse garoto não sabe de nada. Está indo aí para completar o 6º ano de casamento, sabe de nada, sei não. Não sei mesmo. Ele não sabe do que eu vivi, o que eu já passei, o que eu já vivi. Ele não sabe a situação que eu me encontro. Ele não sabe a desgraça que minha família está. Não sei. Ele não sabe nada da vida. Em primeiro lugar, eu preciso dizer, sei não. Sei não. E já há um tempo, e muitos não sabem, mas foi uma das razões de nós nos mudarmos para Atibaia, para aprender mais e mais sobre isso, como eu disse no início. Mas já há algum tempo, eu e minha esposa, escolhemos não saber mais nada. Escolhemos repousar na sabedoria da palavra de Deus e de seu autor, que sabe todas as coisas.
Quantos casais que tanto sabiam, que tanto ensinavam, têm se separado e quebrado tantos lares. Nós não sabemos de nada mesmo. E a minha oração é que você não repouse as mudanças que o Espírito deseja fazer na sua vida na nossa sabedoria, muito menos na sua. Não. Olhe para a palavra do Senhor. Olhe para Ele que prescreveu o modelo original. Não fui eu. E em segundo lugar, de fato eu não sei o que você já viveu. Eu não faço ideia. Eu sei o que eu já vivi. Eu sei o que eu já passei e o que tantas outras pessoas já passaram perto de mim. Por tantos males que têm adentrado a família. Por tanta sujeira, por tantas falsificações que têm despedaçado lares. Nós estamos no início da caminhada. Espero que minha esposa não brigue comigo depois, porque eu estou citando muito ela. Mas nós estamos no início da nossa caminhada. É porque ela é bem encabulada, ela não gosta disso. Tem muito feijão com arroz para comer ainda. Muita lenha para queimar, muito chão para andar. Mas nós tínhamos tudo para dar errado. Tudo. Tudo. E o objetivo aqui não é depreciar minha família, até porque eu tenho pessoas da minha família presentes. Não é isso. Não é isso. Somos todos pecadores e temos repousado apenas na graça do Senhor. Pela graça dele, onde o pecado abundou, essa graça superabundou. E eu louvo a Ele por isso. Mas nós tínhamos tudo para dar errado. Tudo. 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 Temos avós piedosos, mas pais que pecaram. Isso é público. Se eles não gostam de ouvir isso, não posso fazer nada, é público. Pais que se divorciaram. Irmãos, se eu pudesse escrever uma carta, eu escreveria como filho. Você não tem ideia do que você faz quando você quebra a aliança que Deus estabeleceu no lar. Você não tem ideia dos males que você causa. Você não tem ideia das consequências terríveis que um lar e que os seus filhos enfrentam, porque você foi covarde em cumprir a aliança de Deus na sua vida. E ai de mim que sou tão pecador quanto. E que só não quebra essa aliança pela graça do Senhor. Por isso nós decidimos nada saber. Nós não sabemos de nada. Nós fomos para lá para aprender. Porque infelizmente se nós fôssemos seguir muitos modelos que existem em tantos lugares, não haveria solução. Mas nós resolvemos olhar para a palavra e nos submeter à palavra. Apenas a palavra. Apenas a ela, para que enquanto casal nós possamos ser apresentados diante do Senhor como noiva santa, pura e imaculada ao Cristo Jesus nosso Senhor. Se você está em nosso meio e não conhece a Cristo ainda, já encerrando, eu preciso dizer que há solução para o seu lar. Há solução. E não é porque eu sei o que você passa, é porque eu não faço ideia. Mas há solução. E o nome dele é Jesus. Apenas pelo sacrifício de Cristo Jesus você pode encontrar restauração para a sua casa, para o seu casamento, para esse relacionamento marido e esposa que deve ilustrar o amor dele pela igreja. Esse amor que jamais se acaba e que se entregou por mim e por você também. Ele é o único capaz de restaurar todas as coisas. Renda-se a Ele. E a você que é meu irmão em Cristo, que já conhece o Senhor e que se encontra aqui, eu só posso dizer a mesma coisa. Há solução para o seu lar. E o nome dele é Jesus. Renda-se a Ele. Como noiva adornada para o seu esposo, renda-se a Ele. Renda-se a Ele. Renda-se ao controle do seu espírito. Renda-se ao domínio, ao controle da plenitude de suas ações. Clame ao Senhor pelo seu lar e se disponha de forma prática a cumprir o seu papel como marido e esposa. Um casal cristão controlado pelo Espírito, marido e mulher controlados pelo Espírito, cumprem cada um os seus papéis, refletindo o amor de Cristo pela igreja. Portanto, maridos, amemos nossas esposas. Esposas, sejam submissos aos seus maridos. E que Deus nos ajude. Deus é bom. Deus falou. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Amém?
Agradeço muito ao Vinícius, a Paulinha, a presença deles aqui, a palavra poderosa. Como eu disse no primeiro culto, repito no segundo. A palavra é como um martelo que esmiuça a penha e é de 2 gumes, a ponto de penetrar e dividir alma e espírito. E aqueles que são sensíveis à palavra de Deus, é aqueles que se submetem a ela. Eu acho que, na verdade, a igreja evangélica está precisando se submeter à palavra. A gente tem se submetido a tantas filosofias do mundo e esquecido da palavra. E antes de orar encerrando, eu quero só relembrar para vocês 2 coisas. Primeiro, da campanha. Nós estamos numa campanha como igreja, de jejum e oração pelas famílias. No final, quando terminar todas as pregações, os solteiros me cobraram: pastor, tem que ter uma palavra para solteiro e para viúvo. Vai chegar, não se preocupe, vai ter dentro da campanha. A gente vai falar. A 7ª mensagem vai ser sobre isso. Me comprometo com vocês. Mas eu queria desafiar você a pegar esse livro aqui. Não, pastor, mas eu já leio alguma coisa, já faço devocional, já faço... Gente, é um investimento para a sua família, para a sua vida. R$15. Família inabalável, 40 dias. O tema de hoje é dia 7. Casamento não é brincadeira. Já começou, não tem problema, você começa a partir de hoje. A gente desafiou a igreja, o diretor de arte Bruno nos desafiou a gente tirar uma foto fazendo devocional e colocar lá, #família inabalável. Eu fiz, e pessoas já me procuraram: pastor, como é isso? O que é que estão fazendo na igreja? O que é que está acontecendo na Zona Sul? Se a gente está fazendo uma campanha de oração pelas famílias, você pode pegar esse material. Meu irmão, não é brincadeira não. 15 minutos, você lê isso aqui, você faz uma oração com sua família, uma meditação, um tempo de reflexão, ensina seus filhos. Lá em casa é Benjamin, é o primeiro, todo dia: painho, devocional, ele quer fazer de manhã, tarde e noite. Eu digo: meu filho, a gente vai adiantar o livro. É 1 por dia. Ele quer fazer 3. Mas porque o tempo que a família está junto, meditando na palavra, isso marca a vida das crianças. Então, pai, mãe, por favor, assuma o desafio, o compromisso. Você é casal antigo, você é casal novo, não olhe para isso. Você vai lá, adquire e faça. Temos poucos livros, 22 livros só apenas 22 livros. Eu queria desafiar você, lição de casa. Vinícius trouxe uma palavra poderosa para quem quer vivê-la. E eu vou reforçar o que eu tenho falado na igreja, principalmente para os homens. Desse aqui eu falei da unção de Lampião, Vinícius. Porque Maria é bonita, a igreja está cheia, só falta Lampião. E graças a Deus algumas mulheres disseram para mim: pastor, realmente está precisando, em casa está precisando de Lampião. Então que a unção de Lampião baixa na igreja. Os homens têm que honrar as calças que vestem. E a palavra dele, que ele trouxe hoje, baseada na palavra de Deus, foi poderosa. O texto que a gente lê é muito profundo, gente. Muito profundo. Se você olhar a parte do homem, principalmente, a minha responsabilidade, Vinícius pregando e eu refletindo: meu Deus do céu, é como se Cristo tivesse me dado Geisa, para eu cuidar de Geisa, e depois Cristo vem buscar eu e Geisa, mas quem tem que preparar a Geisa para Cristo sou eu. Vocês estão entendendo a profundidade do que Vinícius pregou hoje? Eu que sou o homem, eu que tenho que assumir. Eu que tenho que assumir a responsabilidade da minha casa. Homens, sejam homens. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assumam. Assumam esse compromisso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nem que a gente tenha que abrir daqui. Marcos Grego tem me cobrado isso aí. Deus tem falado com ele e me incomodou: pastor, tem que ter um curso de homens de honra na igreja, homens de caráter, homens machos, homens lampião. Tem que ter alguma coisa, porque está feio o negócio. Certo? Eu acho que a gente vai ter que fazer, Marco. O negócio está afunilando para isso. Vai ter que pensar o ano que vem nisso. Então que façam isso, irmãos. Amém? Último aviso. Desafio aqui para o casal. Está passando um filme no cinema. E ontem minha esposa me convidou para assistir. Fomos de 10 horas, sessão de 10 à meia-noite. 2 namorados.
que reflete muito o que essa sociedade de hoje está vivendo. Agora eu esqueci de novo o nome do filme. Me ajudem aí. Senhor Estagiário. Senhor Estagiário. Com simplesmente Robert De Niro, né, que está começando agora a carreira. Espetacular. Ele e Al Pacino são os melhores atores do mundo. Al Pacino aqui, ó. Antes não parece com Al Pacino, é sério. Al Pacino aqui, na época do Poderoso Chefão, quando ele estava começando, aqui, ó. Al Pacino. Então, Robert De Niro, um excelente ator, com Luma Hathaway. Luma não, Anne Hathaway, mas porque parece com Luma, é a mesma cara. Que filme, gente. Então, esposa, cutuca seu marido, e namorada, cutuca seu namorado. Você vai me levar para o cinema essa semana, cutuque aí, vá. Cutuque. É tarefa de casa, tarefa gospel do pastor. O pastor mandou a esposa perturbar o marido e o cabo, você separe 20 conto e vai para o cinema. Pelo amor de Deus, não diga que não tem. Amanhã, que é mais barato. Não, mas amanhã é feriado, é mais caro. Aproveitar amanhã. Muito bem. Amanhã. Eu sei que lá em casa vai virar uma creche. Que um bocado de casal desse jeito, o pastor deu ideia, então os filhos vão ficar em casa. Eu disse, não tem problema. Pronto, agora sim, o problema vai ser eu querer devolver depois, né? Vocês sabem que eu gosto de criança, né? Então, vai ser lá em casa, vai ser a creche do pastor, não é do papai, não. Então, assiste esse filme, reflete muito a sociedade de hoje. Aquela mulher super poderosa. Não vou, conta o final do filme. Mas pronto, então assiste o filme. É a mesma coisa, mas só que o Lampião é frouxo. Aí o resultado não foi bom. A Maria Bonita, ela era os dois. Ela era Maria Bonita e Lampião junto. A mulher era pau mesmo. Assiste esse filme. Amém? Vamos orar, queridos. Que Deus abençoe sua vida, seu casamento, sua família. Santo Deus, eu quero te agradecer por essa noite, por essa igreja, por essa rica palavra do teu servo. Porque o Senhor usou Vinícius hoje com muito poder e graça para abençoar a igreja e para confrontar a igreja à santificação e confrontar os casamentos a viver uma vida dependente do Senhor. Muito obrigado pela vida dele. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Santo Espírito de Deus nos acompanhe. Que tenhamos uma semana na dependência da tua graça. Que possamos dizer como igreja, eu e minha casa serviremos a Deus. Que os nossos lares sejam, como ele falou, sejam uma pregação do Evangelho vivo. Que as nossas casas sejam agências missionárias do Reino de Deus, onde as pessoas olham e enxergam uma família que expressa o caráter de Deus, e quando expressa o caráter de Deus, impacta as nações, impacta as gerações, impacta os vizinhos, impacta onde quer que chegue. Abençoa, Pai, as famílias dessa igreja, abençoa os casamentos, abençoa os namoros, os noivados, abençoa as mulheres, os homens, abençoa os filhos. Não permite que os dardos inflamados do maligno continuem massacrando famílias. Famílias que estão à beira do precipício. Casamentos que estão apenas a uma gota do transbordar do divórcio, do transbordar da separação. Restaura os casamentos, restaura os relacionamentos, ó Pai. E promove o poder da Tua graça, da Tua glória nos lares dessa igreja. No nome santo de Jesus, que possamos ser uma igreja que tem famílias inabaláveis. Que vem qualquer vento, qualquer chuva, qualquer vendaval, as famílias estão firmadas na rocha. Não são inabaláveis porque são super crentes. Não são inabaláveis porque são espirituais mais do que os outros. Não são inabaláveis porque são melhores do que os outros. Não. Como bem disse Vinícius, nós não sabemos de nada. Quem é, pois, suficiente para essas coisas? São famílias inabaláveis porque o alicerce é fixado, formado pela palavra de Deus. E essa palavra penetra em nossos corações e nós somos restaurados para a honra e glória dele. No nome de Jesus, abençoa esse povo. Amém, amém e amém. Dê um abraço quem está do seu lado. Dê um cheiro no seu marido, na sua esposa.